agora, minha gente, vamos falar de Gabriel Bortoleto. Infelizmente, a gente tinha, né, uma expectativa de que a Sauber poderia mexer no carro, trabalhar no carro a tempo de colocá-lo na pista. O atraso na classificação deu aquela esperança. A gente viu o Gabriel botando o capacete, entrando no carro, ligando o carro, mas no fim das contas não deu tempo. Eu queria que você falasse dessa questão no ponto de vista técnico, mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acidente do Gabriel, porque foi uma pancada muito forte e tem alguma coisa de estranha ali, né? Pelo jeito como acontece, a hora que ele bota de lado para tentar ultrapassar o álbum, tem gente que fala de barra de direção, tem gente que fala de DRS. Você, como uma pessoa que tem uma experiência vasta de Fórmula 1, qual que é a tua visão? O que aconteceu ali naquele momento? Então, Gui, eu vi o acidente, as imagens, realmente impressionante. Os pilotos de Fórmula 1 hoje, eles são equipados com vários sensores. A FIA coloca sensores nas luvas, tem na posição das orelhas do piloto, tem sensores de aceleração. Então, eles mediram 57G, parece que foi o que eles constataram ali no crash. Então, uma pancada muito violenta. Eu eu via o replay, eu não vi os dados, então é difícil você falar sem realmente ter os dados ali, que é uma frequência muito mais alta para você ver se o DRS já estava fechado ou não estava. Na imagem parece que já estava fechado. Foi bem na fase que ele chegou na freada, mudando de direção, indo para a parte suja da pista também, para tentar o interior. Então tem várias coisas ali que podem ter se adicionado e fazer ele sair da pista. Não acredito que tenha sido falha mecânica. É muito pouco provável que tenha sido o DRS que não fechou. Eu acho mais que foi uma combinação de coisas, dele estar atrás de um carro que você tem, mesmo se a Fórmula 1 moderna, essa regulamentação já está aí há alguns anos, mas teoricamente você pode chegar mais perto do carro da frente sem perder a aderência, mas isso a gente vem vendo que já não é mais verdade, que você perde sim downforce seguindo o carro da frente. Então, ele que estava na direita da pista cortou, passando por trás do carro da frente para ir para o interior, na velocidade máxima da pista, na fase onde ele está fazendo a transição de balanço para frear o carro, com DRS, com um monte de coisa acontecendo. Eu acho que foi só uma combinação de tudo isso que fez ele perder a traseira do carro e dar esse acidente horroroso que a gente viu ali. Outra coisa Gui, que eu queria falar é que quando acontece isso, a gente, engenheiro, já sabe que o carro não vai poder ir para a qualificação, sabe? Você, você vai adicionando ali todos os parafusos que você tem que trocar, todas as peças que tem que trocar, tudo que você tem que colocar no carro, você fala, cara, mesmo se a gente fosse 50 mecânicos trabalhando no carro, não vai dar tempo. Só que você não pode simplesmente abandonar, falar assim, cara, vamos fechar a garagem aqui, vamos se concentrar para amanhã, sabe? Você não pode abandonar. E é uma coisa interessante, sabe? Você, mesmo se cada um ali sabe, ninguém abandona, e tá sempre todo mundo ali até o último segundo, fazendo o melhor possível. Uma coisa que eles vão ter que tomar muito cuidado agora é que quando você vai direto para a corrida com o carro quebrado, ou um carro que sofreu um acidente, você tem que ter um cuidado redobrado quando você monta as peças, porque você não tem mais, assim, tipo, dar uma voltinha, ver se está tudo certo, volta para a garagem, ajusta o carro, vai para a corrida. Você já vai para laps to grid, que é a única coisa que ele está para fazer ali, 2, 3 voltas para o grid, para ver se está tudo certo. Se tiver alguma coisinha diferente no carro, ele pode até acertar no grid com os mecânicos ali, alguma coisa que se realmente está ruim, mas do jeito que eles montaram tudo ali com muita pressa, corre o risco de ter coisa não muito bem montada. Claro que os mecânicos são de top level, claro que todo mundo ali só faz as coisas do jeito que tem que ser feitas, mas esse risco acontece, sabe? Eu já vivenciei isso. Então, agora que eles não conseguiram fazer a qualificação, eles vão ter um trabalho dobro, que é de não desmontar tudo de novo, mas controlar que tudo que eles montaram na pressa ali foi bem montado direitinho para não correr o risco de, na primeira volta da corrida, ter alguma coisa faltando, alguma coisa que não foi montado direitinho. Então, isso é um cuidado que eles têm que tomar entre hoje e amanhã. Oi, Ico, então seria prudente da parte da Sauber tomar a decisão de
quebrar o parque fechado e fazer o Gabriel largar do pit lane para ter certeza que o carro vai estar 100%, ou você acha que não tem necessidade disso? Não, não tem necessidade disso. Muita coisa você pode fazer por controle visual, sabe? Os mecânicos têm muita experiência com esse carro, não é o começo da temporada, então ele já com calma, ainda mais com o Jonathan Whitley que está ali, ainda mais com o Leroy, que é um cara que era da Red Bull também, que é um super mecânico, eles, tipo, escaneando o carro ali com os olhos mesmo ali, de trás para frente, de um lado para o outro, eles já conseguem ver se está tudo certinho, e amanhã de manhã tem bastante tempo ainda, então algumas poucas coisas que eles podem ter alguma dúvida, ou para fazer um controle extra ali, eles podem fazer amanhã, não precisa quebrar o Parque Fermé, não. É interessante. Mas, Felipe, uma pena, né? A gente estava na expectativa. Primeiro fim de semana do Gabriel correndo em casa como piloto de Fórmula 1. Eu acho que todo mundo queria ver, né, o que era possível fazer na classificação. E, infelizmente, vamos ter que ficar nessa expectativa aí para o domingo, né? Alguém sabe o que machuca mais nessa situação toda? É que o Gabriel veio de uma corrida boa no México. Ele fez uma prova, assim, em que ele marcou ponto, né? Foi o 10º colocado. E foi um resultado que, assim, não veio de mão beijada, sabe? Não foi um acidente, não foram punições para os outros, pista molhada, não. Foi ele ganhando posições porque ele estava com um ritmo bom, o carro estava bom. E aí você vem pro Brasil e aí tem toda essa questão de, nossa, tem o fandom borboleto agora, as pessoas indo fantasiadas pro autódromo, muita gente de verde, de preto, né, que são as cores do patrocinador da Sauber. Então, aí você tem um acidente na corrida sprint que impede ele participar, sabe, do qualifying. É um pouco assim aquela ducha de água fria. Você tinha uma expectativa que, putz, ia ser aquele final de semana de aproveitar o bom momento, o calor, o carinho, né, do público que tá lá para conseguir fazer mais um bom resultado. E aí, no fim, não acontece nada disso. Então, isso, putz, é normal, né, do automobilismo, a gente já viu outros pilotos baterem, mas dá um pouco esse desânimo de que era um piloto que a gente tem visto em evolução. Acho que o Gabriel tá tendo um ano de altos e baixos, né? Acho que principalmente teve momentos muito bons. Acho que a Hungria eu colocaria talvez como um alto, assim, uma boa corrida que ele fez. O México, outra prova que ele fez muito boa. Ele teve um começo do ano um pouquinho mais complicado, assim, algumas rodadas, algumas corridas bem longe, assim, de pontuar, mas é o piloto que tem indo pro Q3, assim, com alguma frequência. Nas últimas corridas com um pouquinho mais distante, mas tem andado bem. E, infelizmente, dessa vez não deu certo. O Rico, eu ensaiei fazer uma pergunta para você desde a hora em que terminou a sprint, e meio que você já respondeu, mas eu acho que uma parte você consegue também explicar para a gente aqui. Você falou que tem assim, os mecânicos já sabiam mais ou menos que não daria para montar o carro. A gente viu pela transmissão o Gabriel entrar no carro, aquela questão de agora acho que a Mariana falou durante a transmissão que estava colocando a caixa, estavam recolocando a caixa de câmbio no carro do Gabriel. Daquele ponto ali, o que mais assim precisaria ser feito? Normalmente né, é o checklist até deixar um carro pronto para sair para a pista, porque às vezes fica parecendo que putz, tivesse mais 3 minutinhos ali, sabe, da barreira de proteção ter sido reconstruída, teria dado para o Gabriel. E assim, a gente quer ter essa percepção de foi por pouco ou não, assim, realmente teria muitos outros trabalhos para ser feito até recolocar o carro dele na pista para participar do treino. Então, tem assim, para ele poder ir para a pista, para fazer ir para o Q3, para ter um carro assim, realmente super bom, era quase impossível, assim, sabe? Tô falando isso de fora, claro que eu não estava lá, não estava vendo as peças e não estava vendo o carro, mas quando você vê o ritmo na garagem, quando o piloto ainda está fora do carro, bota o capacete, não bota, vamos tentar, não vamos, quando você tem ali o Mattia Binotto do lado do carro, assim, olhando, você sabe que se saísse, seria mais para fazer um shakedown do carro, sabe? Por isso que porque chega uma hora, você sabe que quando você tem menos de Interlagos é curto, mas você tem menos de 2 minutos sobrando, não tem como você fazer tua outlap e abrir a tua volta rápida, sabe? Mas mesmo assim é interessante você sair, mesmo que seja só para fazer um shakedown do carro. Já aconteceu isso comigo. E você ir até o último segundo para sair da pit lane ainda aberta, só para fazer pelo menos um outlap, sabe? Um installation lap, para você ver se o carro está montado direito, se está tudo pelo menos pronto para a corrida do dia seguinte. Então, tipo, quanto mais você vai chegando perto desses 2 minutos, mais as coisas são feitas, tipo, caso de emergência, assim, sabe? Porque quando você quer fazer o carro para a pista direito, você tem que
dar uma partida do motor antes, você tem que ajustar a pressão de água, sabe? Isso é um processo que você tem que fazer. Quando você tem uma panca dessa, que você provavelmente teve que desmontar o motor, o radiador vazou, com certeza, teve um monte de problema assim, você tem algumas coisas que você tem que fazer, sabe? Uma delas é você ajustar a pressão do carro, de água. E quando é esse pânico assim, cara, o mecânico bota ali um monte de pressão e abre a válvula de escape, que é uma coisa da FIA, mas vamos que vamos, tipo assim, o negócio é testar o carro. Então, com certeza teriam coisas ali que seria ajustado depois da qualificação, mas estava ficando difícil de fazer, sair para pelo menos tentar ir para Q2, sabe? Seria mais para fazer um shakedown do carro e tentar ali ver como é que o carro está funcionando para o dia seguinte. Inclusive, algumas pessoas perguntaram no chat, né? E é bom trazer para a galera. O Gabriel não participou da classificação. Ele poderá participar da corrida? A FIA acaba de divulgar o documento. É uma coisa mais protocolar. A gente sabia que o Gabriel poderia participar, mas agora tem a formalização, né? Porque quando um piloto não consegue participar, né? A questão da regra dos 107%, você não consegue fazer uma volta que fique até 107% do que foi o tempo, o melhor tempo da sessão, teoricamente você não pode participar da corrida. Então a equipe protocola um pedido perante os comissários e já saiu aqui, ó. De acordo com o artigo 39.4b do Regulamento Desportivo da FIA, os comissários dão a permissão para o carro 5 de Gabriel Bortoleto participar da corrida, já que o piloto conseguiu entregar tempos de volta satisfatórios no treino livre e na classificação sprint nesse GP. O carro será colocado no grid de acordo com o artigo 42.1 do Regulamento Desportivo da FIA. Então, não há dúvidas, Gabriel participa da corrida amanhã. Agora, Ico, para a gente fechar o bloco Bortoleto, largando de último com um carro que a gente não sabe ainda como é que vai estar, o que dá para esperar do Gabriel, lembrando que é a primeira vez que ele está correndo em Interlagos com um carro de Fórmula? Então, ao contrário do que eu falei ali em qualificação, tipo, naquele pânico ali para tirar o carro da garagem, seria realmente para fazer, bom botar para fora. Porém, hoje à noite e amanhã de manhã, eles têm tempo de fazer o carro e hoje na Fórmula 1 você tem um sistema de setup, quando você vai ver a altura do carro, o rake, né, que é o ângulo, tipo assim, a altura dianteira, traseira, o camber, toda a geometria do carro, você consegue fazer super precisamente, sabe? E você tem, todas as equipes têm hoje uma Leica, uma câmera que você coloca um tripé gigante na frente da garagem, e essa câmera, ela escaneia o carro, você tem ali os engenheiros de aerodinâmica ou de performance, eles têm uma canetinha que tem uma ponta, que a câmera detecta essa ponta, então eles colocam assim a varetinha em pontos específicos do carro, e essa câmera, ela vê se o carro está exatamente na geometria pedida pelo engenheiro de setup, engenheiro de performance, para ver se o carro não está torcido, se não tem alguma coisa diferente no carro em relação a todos os pontos do carro. Então, eu não tenho dúvida que o carro de amanhã vai estar bom, vai estar do jeito que ele queria, que ele fez a sprint race, ou que gostaria de ter feito a qualificação, sabe? Sem dúvida isso aí. A única questão que teria ficado é essa de como eles montaram muito rápido e com peças talvez novas, que não foram testadas antes, ou será alguma coisa assim, se está tudo certinho. Mas isso aí, hoje, com o controle de qualidade que a gente tem na Fórmula 1, já é menos arriscado. Mas respondendo de forma rápida, amanhã ele vai estar com um carro bom, que nem ele estava na Sprint Quali, na Sprint Race, e não tem problema nenhum no setup do carro dele. Aí a questão mais seria o carro dele, eles vão acertar o acerto para amanhã em termos de pressão de pneu, que são as coisas que a gente pode mudar de hoje para amanhã, em termos de estratégia, em termos de feeling do piloto, sabendo que ele não fez a qualificação, é isso aí que é um pouco mais a questão que fica aberta. Mas em termos de carro, não, zero problema.